Olha aqui, olha aqui. Arrepiado. Arrepiado, eu tô arrepiado. E foi assim que eu me senti durante mais ou menos 30 minutos, o tempo de duração, algo em torno disso, desse último episódio de Ahsoka. Estamos aqui para falar do quarto episódio dessa série que até agora vem acertando demais. Eu já tinha feito um vídeo falando dos 3 primeiros episódios. E a expectativa desse quarto episódio em manter esse nível que a série conseguiu nos 3 primeiros. E spoilers ahead. Não só manteve o nível, como entregou uma coisa espetacular para nós, fãs de Star Wars. Eu queria agradecer muito ao Dave Filoni e a sua equipe por ter me proporcionado essa mistura de sentimentos que foi assistir ao episódio 4 de Ahsoka. Esse episódio intitulado Fallen Jedi. O Dave, que foi showrunner de Guerras Clônicas, a série animada, ele também dirigiu 3 episódios de The Mandalorian e ele é o co-criador da série Rebels, né? Que é a série que serve de base para os acontecimentos desse live action, que é a série Ahsoka, atualmente no Disney+. Então, se tem alguém que hoje merece todo o meu, o seu, o nosso respeito, nós, fãs de Star Wars, esse cara é o Dave Filoni. Por tudo que vem produzindo aí ao longo dos anos e agora... Olha, mas antes vamos bater uma salva de palmas aí para o profissional, ele e seu chapéuzinho muito estiloso aí. Bom, esse vídeo eu já vou adiantar, ele tem spoilers, é impossível não ter spoilers. Eu vou precisar falar de muita coisa que acontece durante esse episódio e por isso, se você ainda não viu... Vai lá, corre. Aliás, se você ainda não viu, você tá fazendo o que aqui, cara? Pelo amor de Deus. Vai lá, corre. Vai lá assistir e aí depois volta pra gente debater aqui e falar mais sobre ele. Incrível. Simplesmente incrível. Ó. Bom, o episódio ele já começa ali com um diálogo entre a Ahsoka e a Sabine Wren. Elas estão discutindo ali quais serão os próximos passos, agora que elas estão ali naquele planeta. Eles sabem que os remanescentes do Império também estão lá, e nesse diálogo a gente já consegue ver coisas muito interessantes. A primeira delas é, mais uma vez, reforçar as características principais da Ahsoka, né, a sua personagem, que é aquela sabedoria fora do comum para poder pensar diante para poder entender a situação, para poder orientar aqueles que estão junto com ela. E ela faz isso com a Sabine, né? Ela fala sobre, olha, se a gente encontrar esse mapa, nós vamos destruir o mapa. Eu sei que você quer muito encontrar o Ezra, mas a gente não pode deixar que isso caia em mãos erradas. É melhor ninguém achar ninguém do que os remanescentes encontrarem o Thrawn. E a Sabine já se mostra ali um pouco relutante, porque ela, né, na sua juventude, na sua falta de experiência, ela nem tinha parado para pensar nisso. O que eu vou fazer se a gente encontrar esse mapa? Então, a Ahsoka já diante disso, ela toma essa decisão e ela é bem assertiva com relação a Sabine. E ali o roteiro já vai fazer uma coisa muito legal, que é a criação de expectativa. O que é a criação de expectativa num roteiro? A criação de expectativa, meu jovem Padawan, é quando o roteiro dá um spoilerzinho, vamos dizer assim. É quando o roteiro ele já joga uma informação preliminar e a gente já fica mais antenado para saber que alguma coisa que tem relação com aquilo vai acontecer lá na frente. E aí... um bom roteiro, ele sabe brincar com isso, atendendo à sua expectativa, talvez não no momento em que você está esperando, ou às vezes subvertendo a expectativa.
Ou seja, tendo um destino, um fato que não corresponde à expectativa criada. Mas o importante é essa criação, porque é ela que te mantém preso na trama, te mantém ligado, tentando antever o que vai acontecer. Então, isso é muito importante. E esse roteiro de Ahsoka já faz isso logo no diálogo inicial. Porque ali a gente sabe, olha, pela reação da Sabine, será que ela que ela destruiria esse mapa se ela tivesse oportunidade? Então, isso tem duas funções, né, dentro desse diálogo. Essa com relação à Ahsoka e essa com relação à criação de expectativa. Aí, minha gente, o que acontece depois? Olha, você simplesmente tem... luta de robôs. Luta de robôs. Isso mesmo, rinha de autômatos. Kung Fu cibernético, sim. Eu adorei. Apesar da gente ver em outras produções droids de combate, geralmente eles usam armas de longa distância, né? Ali não, são os dois robôs na trocação pura e franca. E, cara, que cena, mais uma vez, bem coreografada e algo que foi muito legal de assistir. Já no começo do episódio, já joga aquele impacto, já te gruda na cadeira ou no sofá. E aí, meu amigo, você já está embalado, você já está pronto para o passeio. Aí nós temos uma sequência ali, um tiroteio, e aí elas partem para tentar recuperar esse mapa, né? Elas obtêm a localização dos remanescentes e aí já encontram a Shin e o Marrok e se dividem, com a Ahsoka enfrentando o Marrok e a nossa gloriosa Sabine enfrentando a Shin. Mas o grande foco aqui é o duelo da Ahsoka contra o Marrok. E muitos até podem dizer que ele foi talvez um pouco frustrante, mas olha, eu acho lindo, porque ali o Dave e a direção, eles fizeram uma escolha muito legal de remeter um pouco a essa filosofia samurai, as técnicas, né, esteticamente falando ali, ao estilo de luta, né, mais precisamente falando. E a Ahsoka, ela usa esse estilo parecido, né, a maneira como ela empunha o sabre aqui assim virado para baixo, os movimentos estudando o seu adversário, né, ela espera o ataque do inimigo. E aí, naquele último momento ali, onde ele vem com o sabre de luz giratório e, num simples corte, ela já parte o bicho ao meio e já era. E a cena foi muito bem filmada. Lembrou muito, né, Despertar da Força, né? A sequência final lá, onde a Rey e o Finn enfrentam o... Ih, rapaz... o Kylo Ren. Infelizmente alguns personagens não são marcantes o suficiente para a gente ter o nome na ponta da língua. Mas enfim, o Dave Filoni ele falou em uma entrevista recente sobre essa questão de usar os samurais como referência, né, para um estilo de luta. E eu acho que até por conta da personalidade da Ahsoka. Então casou muito, achei a escolha acertadíssima. A cena, para mim, entregou tudo, né? Se resolve rapidamente e com isso a gente tem mais tempo para acontecer aquilo que precisa acontecer do ponto de vista narrativo. E aí ela vai enfrentar o Lord Baylan, né? Lá naquele penhasco que eles usam lá para poder projetar o mapa e assim encontrar a localização do Thrawn. E, cara, esse duelo é muito legal. Eles já chegam ali trocando farpas, ele já tenta ali de alguma certa forma enfraquecê-la do ponto de vista psicológico. Mas é claro que ela não cai nessa baboseira. E eles partem para um duelo, mais uma vez, muito bem coreografado, muito bem dirigido, os ângulos, a geografia de cena, você está entendendo o tempo todo o que está acontecendo. E uma coisa me chamou muita atenção, né? Que mais uma vez, olha, é esse tipo de carinho que a produção de Ahsoka está tendo com relação ao roteiro, com relação à construção de personagens, que, né, o espectador mais atento ele consegue pegar esse tipo de coisa.
E se não estiver atento também, a gente está aqui justamente para poder fazer esse papel para você que, né, só quer sentar lá e se divertir. Ela não está simplesmente tentando derrotar o Baylan. Ela está tentando tirar o mapa dali. Ela sabe que ela precisa fazer aquilo com urgência. Então, ela se preocupa em se movimentar de uma forma que ela vai se defendendo dos golpes dele, contra-atacando, mas ela já vai buscando ali se aproximar de onde o mapa está para poder, num movimento, conseguir tirar ele de lá. E é isso que acontece. E a direção é precisa em mostrar isso pra gente. Tem que entender que é isso que ela está fazendo e isso fica muito mais rico, porque tem tudo a ver com a personagem, com essa inteligência de combate mesmo, né? E isso também remete aos samurais que tinham todo esse estilo. Então, olha, que capricho, viu? Nossa, que coisa maravilhosa que é ver gente sabendo o que está fazendo, mesmo numa produção que não é, como eu disse no vídeo anterior, uma referência em termos audiovisuais, mas para entretenimento a gente quer sim ver uma coisa bem feita, bem construída. E essa lucidez, essa sabedoria da Ahsoka, elas vão fazer um paralelo com o Baylan, o próprio Baylan, né? Que vai usar essa sabedoria, essa inteligência, essa lucidez para manipular a Sabine depois que ele consegue jogar a Ahsoka do penhasco. E aí, olha, a série faz uso de um aspecto da força que é muito legal e que apareceu talvez pouco, né, na maior parte das produções, pelo menos nas canônicas, né? Eu, como disse, não acompanhei Guerras Clônicas, não acompanhei Rebels, talvez ali a gente tenha visto um pouco mais disso, mas enfim, falando mais sobre os filmes e as séries live action, que é justamente manipular psicologicamente, né? No caso dele até telepaticamente, ele dá uma suspirada, então ele sente o que a Sabine está pensando, né? Não é nem que ele lê a mente dela, ele sente. É uma coisa muito mais elegante. E ele diz, tá, o Ezra, né? Você tá querendo resgatar ele. Pô, ele estende a mão para ela, me dá um mapa aqui e a gente vai junto, eu te prometo. E aí ele começa a manipulá-la com palavras, entrando na mente dela até conseguir o que ele quer, sem encostar a mão no seu sabre de luz, sem precisar fazer nada, até porque ela estava com o mapa na mão, né, pronta para ali destruir, mas ele sente a fraqueza, ele sente que ela não vai ter coragem. E aí ele faz isso, ele a usa. E isso é brilhante, gente, é brilhante, porque veja, quando o roteirista dele tem preguiça de escrever, porque tem roteirista que tem preguiça de escrever, então ele simplesmente lança mão de clichês um atrás do outro ali para poder dar andamento na narrativa. E ali não, ali você vê que os personagens foram bem construídos, então ele vai criar esse paralelo perfeito contra a Ahsoka. A Ahsoka vai enfrentar um inimigo à altura dela, né? A Shin, por outro lado, ela vai ser um paralelo com a Sabine, mais impetuosa, mas ao mesmo tempo ela é muito determinada também e ela carrega um ódio muito grande. Você vê pelo olhar, pelas expressões, pelo quanto ela sente depois que foi derrotada ali pela Sabine, ela carrega esse ódio. Então ela é a aprendiz perfeita, porque com todo esse ódio é fácil ser manipulada. É basicamente o que o Palpatine fez com o Anakin no episódio 3, e eu disse que a gente não via muito esse uso da força. Esse é o exemplo referência, né? O que o Palpatine faz com o Anakin ao longo do episódio 3, se valendo daquela fraqueza que ele sente no Anakin, e aí ele consegue, com o uso da força, ir manipulando e manipulando. Então eu acho muito legal essa maneira como o Sith tem de usar a força para poder ter mais poder. Faz um contraponto muito legal com os Jedi, que são mais conhecidos, que ficaram mais marcados, né, pela sua sabedoria, pela sua né, estratégia. Então, isso
é uma coisa muito legal que a gente está vendo. Uma outra coisa que contribuiu muito para que esse episódio fosse tão especial foi a trilha sonora. Uma trilha sonora muito marcante, né? Principalmente nessa sequência final. A trilha nos coloca ali dentro, naquela mesma tensão, e ela evoca bastante os principais momentos aí da franquia. E falando mais uma vez em episódio 3, aquele icônico combate, né, duelo entre o Anakin e o Obi-Wan Kenobi, seu mestre. Então, gostei demais, foi muito enriquecedora pro episódio. E é preciso mencionar também a Hera, né, que tem uma pequena participação nesse episódio, mas que é uma personagem muito interessante, que faz parte da série, vai ter, né, já teve e com certeza terá ainda a sua função. Uma personagem que com certeza ainda terá um certo protagonismo ali dentro, né? Porque ela representa ali talvez os rebeldes, né? A Nova República, de uma certa forma, apesar de que ela, através de um ato de rebeldia, desobedece uma ordem, né, da Nova República, que era de não se envolver lá com a missão da Ahsoka, da Sabine, e chama mais alguns parças para poder partir em direção ao planeta onde elas estão e conseguir ajudá-las. Então ela é uma personagem muito decidida, muito confiante, que mantém as suas raízes rebeldes, e mesmo nessa pequena participação isso fica muito nítido. É uma preocupação que o roteiro tem com esse aspecto, e isso, olha, tá de parabéns. Bom, eu falei mais cedo sobre a questão da criação de expectativas, e eu queria voltar nesse ponto, porque é aqui que o episódio ele fecha uma expectativa criada lá no começo para ser amarrada lá no final. Isso também é o básico, né, de um roteiro bem escrito. Lá no começo, depois dessa sequência de um tiroteio, né, que acontece lá e eles tentam atacar a nave delas, o Young ele diz para elas, né, olha, vocês funcionam muito bem em dupla, não se separem. Isso aparentemente é só um elogio, tá? Né, ele está reforçando para elas que elas precisam ficar juntas para poder cumprir sua missão, seus objetivos. Mas para um espectador mais atento, não é só isso. Ali, diante do contexto que a gente já tinha, né, no primeiro diálogo da Ahsoka e da Sabine, e da dinâmica entre as personagens bem estabelecida, esse não se separe também é um aviso. Ele quer dizer, olha, se vocês se separarem, na verdade, vai dar ruim. E dá ruim. Porque quando a Ahsoka parte, né, para poder pegar o mapa, né, e a Sabine está enfrentando aí Dashim, quando a Sabine aparece, a Ahsoka, naquele momento ela se distrai, e aí o Baylan aproveita aquilo para atacá-la e jogá-la do penhasco. Gente, isso é aulinha básica de roteiro, e os caras estão fazendo a risca, que significa que é por isso que a série é boa. As respostas estão aí. Sabe, quando a gente começa a esmiuçar os aspectos técnicos da obra, a gente consegue entender. Por quê? Por que eu estou gostando tanto? Por que eu estou tão maravilhado? Por conta disso tudo que a gente está falando aqui desde o começo. E semana que vem tem mais vídeos sobre a Ahsoka, esse que promete ser um episódio imperdível. Então não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa seu like e até lá!